A tecnologia tem avançado exponencialmente e isso faz com que nós tenhamos sempre novas maravilhas no nosso mundo, muitas facilidades com questões básicas e até complexas do nosso dia a dia, mas ao mesmo tempo nos faz trazer medos, porque o futuro é incerto. A gente não sabe como que essas maravilhas, essas novas tecnologias, essas novas relações vão impactar, seja na nossa vida pessoal e principalmente na nossa vida profissional. Tudo isso faz com que hoje em dia a gente tenha muitas mudanças profissionais e pessoais. Se a gente parar para pensar, a economia, hoje uma economia compartilhada, coisa que há poucos anos atrás isso era uma dinâmica inexistente ou impensável. Outras formas de trabalho, profissionais que realizavam as suas atividades de uma determinada forma há 10, 15 anos atrás e hoje as suas práticas diárias mudaram completamente. E sem contar aquelas profissões que até pouco tempo atrás elas existiam e hoje não existem mais, sendo substituídas por novas profissões e novas atividades que são fruto do tempo atual. É o sinal dos tempos atuais de toda essa mudança que, diga-se de passagem, tem acontecido de forma cada vez mais rápida. Essas mudanças fazem com que não só as empresas tenham que mudar, como também os profissionais. E a gente pode pegar exemplos até dos mais tradicionais. Os médicos, por exemplo, hoje em dia já fazem teleconsultas. Os designers que antes trabalhavam com, por exemplo, projetos gráficos extremamente físicos, hoje fazem projetos para aplicativos, para soluções móveis, onde pensam cada vez mais na usabilidade e na experiência do usuário. Assim como, por exemplo, os gestores de projetos, que até pouco tempo atrás geriam os projetos e as suas equipes de uma forma, e hoje em dia com os métodos ágeis e várias ferramentas, não só digitais, como também processuais, nos brindam então com possibilidade de gerir projetos de formas completamente diferentes, e eu poderia usar inúmeros exemplos aqui para vocês. Isso são só algumas pinceladas para a gente começar a refletir como os tempos estão mudando, o mercado de trabalho, a dinâmica do mercado de trabalho e principalmente também a dinâmica dos profissionais, o nosso dia a dia. Todas essas mudanças acabam inevitavelmente afetando até na concorrência entre as empresas. Se a gente parar para pensar, antigamente, empresas de sucesso, empresas inovadoras, elas duravam muitos e muitos anos. Hoje em dia o jogo mudou, porque o mercado está em constante evolução, em constante mudança. E essas empresas, então as empresas elas precisam estar constantemente se adaptando e respondendo a essas novas dinâmicas do mercado. Na realidade, a gente tem até casos de empresas que eram grandes sucessos no passado e que hoje não existem mais. E para exemplificar essa fala, eu trago aqui um exemplo muito interessante realizado por uma das maiores escolas de empreendedorismo e inovação do mundo, a Babson College, que fica localizada em Boston. Segundo essa pesquisa, eles dizem que até 40% das empresas que estão ranqueadas na Fortune 500, que é a revista que ranqueia as empresas mais inovadoras do mundo, em 10 anos elas não vão mais existir por N motivos, seja porque faliram, seja porque elas se juntaram com outras empresas ou não conseguiram sobreviver e responder corretamente às novas demandas do mercado. Por tudo isso, as empresas elas não podem mais se dar ao luxo de ficarem passivas e não reagirem a todas essas mudanças que estão acontecendo. Nós temos casos históricos de empresas que eram muito grandes e muito bem-sucedidas até poucos anos atrás, se a gente pensar numa linearidade histórica, e que hoje em dia não existem mais ou tiveram grandes processos de falência, como Kodak, Blockbuster, e a gente poderia citar outras várias empresas. Por isso que essas empresas precisam se adaptar, precisam mudar, mas não só elas. Nós, como profissionais, também precisamos
nos modificar e, sobretudo, nos adaptar a essas novas mudanças, porque o mundo está cada vez mais rápido. E essas mudanças que acontecem no mundo, elas são provocadas por N fatores, não só os tecnológicos, mas os sociais, os econômicos, os fatores relacionados com processos que a gente desenvolve dentro da empresa, novos métodos, novas formas de se organizar enquanto empresa, enquanto equipe, enquanto time. E depois de dizer tudo isso, você pode estar se perguntando: mas como se preparar para o futuro se eu não sei quais são as novas profissões do futuro? Assim como muitas profissões que até pouco tempo atrás elas existiam e tinham muito sucesso, hoje não existem. Isso pode acontecer e vai acontecer num futuro muito próximo. A pergunta que a gente tem que se fazer não é qual é a profissão do futuro, porque isso é muito difícil de predizer. A tecnologia evolui diariamente e novas tecnologias fazem com que novas profissões surjam continuamente. A pergunta que a gente tem que se fazer é quais as habilidades que são essenciais para o futuro. Quais as habilidades que a gente consegue se adaptar a essa nova realidade, se adaptar ao nosso dia a dia que está em constante mudança? E foi justamente essa pergunta que líderes do mundo todo, líderes mundiais, se reuniram no Fórum Econômico Mundial para discutir, então, quais são as habilidades essenciais para os profissionais do futuro. Deste encontro, resultou um relatório com várias habilidades que, segundo esses líderes importantes, esses líderes globais, consideram que é essencial não só para o hoje, mas para o futuro. E é sobre isso que a gente vai falar a respeito desse curso, dessas habilidades para o profissional do futuro. E você pode estar a se perguntar: por que é tão importante a gente desenvolver essas habilidades? Não é mais importante nós desenvolvermos conhecimento? É claro que uma coisa não exclui a outra, só que o conhecimento ele está em constante evolução e essas habilidades são inerentemente humanas. Na realidade, essas habilidades são as coisas que nos diferenciam das máquinas, são capacidades que o ser humano faz melhor do que qualquer outra máquina. Então, agora que a gente fez essa pequena introdução para discutir o quanto o mundo está mudando e mudando rapidamente, na próxima aula a gente vai falar então quais são essas habilidades apreciadas para o profissional do futuro. Até lá!